tudo bem com vocês, sexto ano? Já estava com muita saudade de vocês. Espero que vocês tenham tido um excelente fim de semana, uma ótima e maravilhosa segunda-feira e que estejam preparados para mais uma semana de aula de ciências, porque eu estou muito animado para mais um conteúdo para a gente avançar ainda mais na nossa matéria. Então, vamos lá? Então, pega lá lápis, papel e caneta, pega o MD, pega o caderno, abre lá, Escola Terra Mater, São José dos Pinhais, a data de hoje, julho de 2020, conteúdo, a transformação da matéria. Mas a gente já não viu isso, professor? Já, mas a gente vai olhar agora sobre um novo aspecto. A habilidade, reconhecer o papel da indústria na transformação da matéria. Então a gente já falou sobre transformação, falamos que a transformação pode ser física, que ela pode ser química, que química vai ser aquela transformação que muda a composição, que física vai ser aquela transformação que muda apenas o formato da matéria. Mas agora a gente vai iniciar o nosso capítulo 2. Capítulo 2, lá na página 37 do C2. Então, abre lá para você poder acompanhar o que a gente vai falar hoje. Então, além das transformações que nós vimos, que nós estudamos, nós vamos ver que muitas vezes a indústria, ela realiza grandes transformações da matéria. Tá, como a indústria realiza transformações da matéria, prof? A gente vai ver nessa primeira parte do capítulo, nessa introdução do capítulo 2, que a gente vai falar sobre o tratamento da água para o consumo. Hoje a gente ainda não vai entrar especificamente na Sanepar, como que ela funciona, mas a gente vai falar primeiro como que a água pode ser transformada. Nós não estamos falando agora sobre transformação em gelo, gasoso, mas nós estamos falando da água como um todo e como que ela é transformada para o nosso consumo. Então, como que a água da chuva, a água do rio é modificada para que eu e você possamos consumir. Então, a indústria tem um papel muito importante nessa grande transformação da matéria para que ela se torne propícia, para que ela se torne própria para o meu e para o seu consumo. E é disso que nós vamos falar. Primeiro vamos pensar um pouquinho que nós precisamos da água. Esse é o primeiro tópico da aula de hoje. Como nós precisamos da água para a nossa sobrevivência. Boa parte do nosso corpo é formado por líquidos, é formado por água. Nós morremos muito mais fácil de sede do que de fome, porque o nosso corpo precisa da água. A água ela é essencial para mim e para a sua vida. Então nós precisamos preservá-la. Primeiro tópico, a água como um bem essencial para mim e para a sua vida. Nós sabemos que a água está escassa, que nós temos passado por tempos aí de grande seca, vieram chuvas fortes nos últimos tempos, mas ainda não foi suficiente para repor tudo aquilo que nós precisamos de água, certo? E aí, nós precisamos então entender a água como esse princípio essencial. Porém, antes da água chegar na minha e na sua torneira, ela precisa ser tratada, ela precisa ser transformada, certo? E é isso que eu quero focar. Primeiro, por que a gente não usa a água do mar, prof? Tem como usar a água do mar? Tem como tirar o sal da água do mar? Como a gente viu nas últimas semanas, quando a gente falou lá sobre as misturas homogêneas e heterogêneas e como que a gente podia separar, desfazer essas misturas, lembra que a gente falou lá de todos os métodos? A gente tem métodos para extrair o sal da água, porém isso custa muito money, isso custa muito dinheiro e não vale a pena. Não vale a pena para a indústria investir em tirar o sal da água do mar para mandar a água para mim, para você tomar, porque o custo é muito elevado, então é pouquíssimo utilizado. Acho que mais ou menos 2 a 3% da água utilizada no planeta vem do mar, porque é um processo muito caro, então não vale a pena. A maior parte, os outros 97% mais ou menos da água que a gente utiliza, vem da chuva, que vai cair lá nos nossos rios e aí vai ser tratada para que a gente possa utilizar. Quem faz isso? A Sanepar. Como? Aqui no Paraná, a Sanepar. Como? Por um processo de tratamento de água que nós vamos chamar de ETA, Estação de Tratamento de Água. Mas hoje a gente ainda não vai entender bem a fundo a ETA. Na próxima aula a gente vai conversar sobre ela e ver como que funciona uma ETA. Mas eu quero que a gente pense como que a gente pode filtrar a água, como que a gente pode transformar a água que a indústria Sanepar traz para a nossa casa, mas também como que a gente pode fazer isso, eu e você, certo? Existem várias formas. Uma delas é o filtro de barro. Talvez você já tenha visto, existem filtros de barro que dentro daquela estrutura de barro vai ter um filtro, uma vela,
que vai passar a água bem devagarzinho e vai filtrar. Tem águas que a gente pode comprar da indústria, né, que vem lá o galão e você vai tomar. Tem filtros que você pode instalar na sua torneira, que vai ter o filtro lá dentro da torneira. Tem muitas formas de nós tratarmos a água, de nós transformarmos aquela água que sai da chuva, que sai do rio, para que ela se torne potável, para que eu e você possa consumir. E para a gente ilustrar isso hoje, eu vou fazer um filtro. Não é um filtro que vai transformar a água em potável para eu e para você tomar, mas para que a gente possa entender mais ou menos como que funciona o processo de uma estação de tratamento. Como que a Sanepar faz esse processo, como que a indústria no mundo todo transforma a água. E aí eu trouxe para cá, como vocês sabem, a gente gosta de fazer práticas aqui nas aulas de ciências, para a gente ver um pouquinho como que a gente pode, como que funciona a Sanepar. Lembrando, não é um método que torna a água potável para eu e para você tomarmos, mas é um método muito similar aos processos que a Sanepar vai utilizar para fazer a transformação da água, para que ela se torne potável, para que a gente possa consumir. Primeiro material, uma garrafa PET, né? Uma garrafa PET inteira. O prof cortou na metade, vai usar assim, certo? Nós vamos precisar fechar aquele bico da garrafa. Então nós vamos usar algodão. Então você vai pegar lá um chumacinho de algodão, vai colocar lá e vai tampar, né? Você precisa fechar o bico da garrafa. Não muito, porque senão você não vai conseguir fazer que a água passe. Então o suficiente para que feche, o algodão fica preso ali e você consiga colocar lá de novo. Aí a gente vai precisar de areia, né? Então eu peguei areia e o que a gente vai fazer com essa areia? Nós vamos despejar a areia aqui dentro, beleza? Então eu vou abrir o saquinho que tem um pouquinho de areia e vou despejar ele dentro da garrafa PET, certo? Então, ó, despejei a areia aqui. Não pode ser muito, não vai encher, né? É só um punhadinho de areia. E também não pode ficar macetando a areia, senão a gente não vai conseguir fazer que a água passe por ela. Então simplesmente despejo a areia aqui. Depois a gente vai usar pedras. Então pedrinha brita, dessas pedrinhas de quintal mesmo, ó. E a gente vai colocar essas pedrinhas britas por cima da areia. Sem forçar, lembrando, né? Não podemos prensar a areia, porque senão vai demorar muito tempo para a água conseguir passar. Então vamos despejar ali, né, uns 5 punhados de pedra brita em cima da nossa areia. Por quê? Porque a pedra brita vai ajudar a purificar a água para que não passe aquelas sujeiras mais grossas, mais espessas, certo? Então, como que vai ser esse filtro? A pedra, então, vai filtrar esses pedriscos que podem ter na água, sujeiras de grão de terra, que são coisas mais brutas. A areia vai filtrar as sujeiras mais fininhas. E o algodão vai funcionar como se fosse uma peneira, para não permitir que nenhuma sujeira passe através desse filtro. O que a gente vai fazer para testar? Uma garrafinha d'água. O prof vai despejar aqui no potinho a garrafa d'água. E aí, nós vamos sujar essa água com terra. Então, eu peguei uma terra bem feia. Vou jogar aqui na minha água. A água está ficando bem suja. Nossa, olha. Deixei a minha água. Tá vendo? Estão vendo? Ficou bem suja por causa da terra. Como se fosse realmente uma água da chuva. E agora, nós vamos despejar essa água suja de terra aqui dentro. Então, bem devagarzinho, a água ela começa a passar pela pedra, em seguida ela vai passando pela areia bem lentamente, ó, e aos pouquinhos ela vai umedecendo para passar lá embaixo pelo algodão. Ó. Então, agora o algodão começou a ficar molhadinho lá embaixo, ó. Vou colocar mais um pouquinho para que o algodão consiga passar. E a água vai começar a pingar lá embaixo. Então, aqui é um processo que vai demorar, porque é uma filtração. Então, a água não vai passar tão rápido, né? Mas as sujeiras de terra, claro, a água vai ficar escura, vai ficar escura. Por isso que lá na Sanepar é adicionado, né, o cloro para que a água fique branquinha, para que ela fique transparente, chegue bonita na nossa torneira. Mas as sujeiras em si, elas são filtradas aqui, né? A terra, as pedras de terra que eu joguei na água, tudo vai ficar nessa parte do filtro e vai passar somente a água.
ela vai passar com uma cor escura, claro, mas como eu falei, aí é feito a adição de cloro. Mas é basicamente assim que funciona o processo de filtração lá na Sanepar. Não nesse tamanho, porque é muita água para abastecer o estado inteiro, claro, né? Mas possuem várias estações de filtração, aonde a água vai ser filtrada para grandes moléculas. Então, as pedras vão tirar aquelas moléculas maiores, os tufões de pedra, depois um filtro mais específico, similar à areia, que vai tirar as pequenas impurezas, uma peneira similar ao algodão, que vai impedir que tudo isso fique na parte de cima e passe somente a água, e aí depois vai ser adicionado o cloro e outros compostos químicos que vão deixar essa água ainda mais limpa, matar o que possa ter de bactéria, para que ela possa chegar na nossa torneira. Mas a ideia de hoje era isso, mostrar como que é executado, como que é a produção de um filtro. É muito similar a esse, como eu falei, repito, essa água não é própria para a gente tomar, mas esse é o funcionamento de um filtro. Vejam, a água está escura, mas ela não tem sujeira, né? Toda a sujeira ficou neste filtro aqui, beleza? Bem simplesinho da gente fazer, e eu quis hoje mostrar para vocês como que funciona todo esse esquema de filtração. Na próxima aula a gente vai entender mais a fundo como que isso funciona lá na Sanepar. Como que é isso aqui de uma forma gigantesca para abastecer o estado inteiro. São várias estações de tratamento, várias estações onde a água vai passar por filtros maiores, filtros menores, peneiras, adição de compostos químicos para que ela possa se tornar pura. Então a matéria ela é muito transformada pela indústria. E é isso que eu queria começar a mostrar para vocês hoje. Beleza? Sobre essa atividade simplesinha aqui do filtro, tem alguns exercícios para vocês realizarem no slide e amanhã a gente corrige, se encontra e vamos falar dessa atividade prática no nosso momento ao vivo e matar um pouquinho da nossa grande saudade. Fiquem bem, se cuidem, um forte abraço e até amanhã!